Oi, gente, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou aqui no canal a parte 3 da nossa série sobre as fazendas solares, a tal energia solar por assinatura. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona a tributação desse modelo de negócio de locação de usinas. Vamos lá? E antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da WEG, uma empresa brasileira que é referência global em equipamentos eletroeletrônicos e no fornecimento de equipamentos para usinas fotovoltaicas. Gente, se você vai investir numa usina que vai ter uma vida útil de pelo menos 30 anos, você precisa garantir equipamento de qualidade e também que o seu fornecedor seja uma empresa que vai estar por perto ao longo de toda a vida útil da sua usina. É por isso que a WEG traz segurança e qualidade para o seu investimento. E falando em investimento, tem muita gente investindo em energia solar exatamente para quê? Para construir essa usina e alugar para um consumidor ou para um conjunto de consumidores. A gente já viu em outros vídeos aqui do canal que se você vai fazer esse aluguel para diversos consumidores, em geral você vai enquadrar a sua usina como uma geração compartilhada, que pode ser feito por meio de uma cooperativa, de um consórcio, de uma associação ou de um condomínio. Também tem vídeo por aqui explicando melhor sobre cada um desses veículos de compensação. Mas como eu comentei, o foco hoje é a gente falar realmente sobre a tributação que incide no aluguel dessas usinas. Inclusive, foi uma sugestão de vocês na parte 2 dessa série. Gente, primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é, quando a gente fala de tributação, tudo isso vai depender de como é que você desenha o seu negócio. Existem diversos desenhos e diversas relações contratuais possíveis quando a gente fala de uma usina por assinatura, de uma energia por assinatura, tá? E, obviamente, que a natureza, o objeto de cada um desses contratos vai interferir também na tributação que vai incidir dentro deste negócio. Eu já quero começar, quando a gente olha, então, para a tributação, pensando na empresa que vai ser a dona da usina. E aqui já é muito comum a gente ter uma confusão. Muita gente acha que se você vai alugar a sua usina por meio de uma cooperativa, ou por meio de um consórcio, ou por meio de uma associação, é este veículo de compensação que precisa ser o proprietário da usina. Mas não é assim que os negócios costumam ser estruturados. E a gente faz muito esse tipo de estruturação aqui na minha empresa, que é a Bright Strategies. A gente é especializado nesse modelo. Em geral, gente, a gente cria um veículo, por exemplo, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, para ser a proprietária do ativo. Qual é o ativo? A sua usina. E essa cooperativa, essa associação ou esse consórcio vai receber a sua usina em locação, em aluguel. Então perceba que aqui a gente já tem sendo traçado o primeiro e possivelmente o mais importante contrato, que é onde vai incidir a tributação do seu negócio. É um contrato de aluguel de equipamentos entre a SPE, a Sociedade de Propósito Específico, ou outra sociedade, tá, gente? Aqui no exemplo eu estou falando de SPE, e o veículo de compensação. O contrato de locação de equipamentos, gente, ele é muito semelhante, né? Se a gente fosse tentar buscar algum outro instrumento parecido com ele que faz mais parte do nosso dia a dia, com um contrato de aluguel de imóvel, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como no contrato de aluguel de imóvel, a gente não tem que falar de prestação de serviço, não tem incidência de ICMS, não tem incidência de ISS, no contrato de aluguel de equipamento também não terá. Então, nesse contrato, que em geral é o contrato que vai reger a maior parte do seu recebível, do dinheiro que vai circular entre a sua cooperativa, associação ou seu consórcio para o proprietário da usina, não incide imposto de serviço, a menos que você coloque neste contrato um objeto de serviço. Vou chegar lá. Em geral, nesse contrato, que como eu comentei é um contrato de aluguel de equipamento, vai incidir o quê, então? Imposto de renda, né, que essa empresa, se for a empresa que foi a detentora do ativo, vai pagar. Vai incidir também PIS/COFINS e a contribuição social de lucro líquido. É uma carga tributária, eu diria, bastante favorável. Mas, Bárbara, qual que é a alíquota que eu vou pagar desses tributos que você está citando? Depende. Depende do quê? Depende realmente de qual é a característica do locador, né? Vamos voltar para o exemplo do aluguel do apartamento.
Se eu, Bárbara, pessoa física, alugo o meu apartamento para um terceiro, eu, Bárbara, vou pagar imposto de renda na alíquota da minha pessoa física sobre o dinheiro que eu recebi desse imóvel. Da mesma forma, esse investidor que é o proprietário da usina, quando ele for recolher o imposto de renda sobre o dinheiro que ele está recebendo a título de aluguel dessa usina, a alíquota vai depender o quê? Se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa jurídica. Se ele é uma pessoa jurídica, ele é do Simples Nacional ou ele é um lucro presumido ou um lucro real? Já adianto para vocês que, em geral, o investidor, o proprietário da usina, ou ele é uma empresa no Simples Nacional, que é a menor carga tributária possível e é, sem dúvida alguma, mais benéfica, ou ele é uma empresa que está no lucro presumido. É o mais comum que a gente tem no nosso setor para título de negócio, tá? Mas então a alíquota total que a gente vai pagar vai depender dessa característica desse investidor. Neste contrato, então, que é o principal, não vai incidir imposto de serviço. Quando é que a gente vai ter o imposto de serviço incidindo no contrato? E aí, em geral, vai ser, por exemplo, um ISS. Quando a gente tiver, além do contrato do aluguel do equipamento, um contrato de operação e manutenção dessa usina. Não costuma ser o desenho mais comum dentro dos modelos de energia por assinatura, mas ele pode existir sim, ele pode estar presente. Se esse contrato, que a gente fala que é um contrato de OIM, existir, aí nele a gente vai ter, além dos impostos que eu já citei anteriormente, também a incidência do ISS, né? O Imposto sobre Serviços é o imposto municipal. Muita atenção numa coisa. Tem muita gente que faz um único contrato de aluguel de equipamentos, mas coloca dentro deste contrato, lá nas obrigações do locador, a obrigação de fazer a manutenção da usina. Se você faz isso, gente, o que você está fazendo? Você está chamando para esse contrato o dever de pagar ISS. E aí, se você não destaca neste contrato um valor específico dentro do universo daquela locação que corresponde ao serviço de manutenção, você vai ter que recolher ISS sobre o contrato inteiro. É uma ineficiência tributária enorme que você está trazendo para o seu negócio. Por isso, muita atenção na hora de fazer esta estruturação, ok? Deu para entender até aqui? Vou colocar um resuminho aqui do lado para ajudar vocês. Beleza, Bárbara. Então, basicamente, eu já entendi que esses são os tributos que eu vou pagar no meu modelo de locação. Mas e o ICMS que a gente fala tanto? Gente, o ICMS que a gente ouve tanto falar na geração distribuída, ele não é uma característica do negócio de locação de usina. Ele é uma característica da relação do consumidor ao consumir energia elétrica da distribuidora. É neste consumo de energia elétrica que incide ICMS. Esse ICMS que a gente paga na nossa conta de luz é relevante para o negócio de locação? Sim, muito relevante, porque ele vai impactar a nossa tarifa compensável. Se você não sabe o que é, ou não sabe como calcular a sua tarifa compensável e quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo para vocês. Mas só tenha em mente, então, que o ICMS ele faz parte de uma outra relação que não tem necessariamente a ver com a relação do aluguel da sua usina, apesar de sim impactar toda a remuneração, a rentabilidade que você vai ter com este aluguel, beleza? E aí, gente, muito da carga tributária que a gente tem no modelo de locação está presente nestes contratos que eu já citei para vocês. Se você tiver um contrato de aluguel diário, um contrato de locação da terra em que a usina vai ser instalada, ele também vai pagar imposto de renda, PIS/COFINS, contribuição social de lucro líquido. Os tributos, digamos assim, não diferem muito disso. A carga tributária que vai depender, então, do tipo de pessoa jurídica. Como eu sei que vocês vão me perguntar, para a gente ter uma ideia, essa carga tributária total, ela vai ficar entre 6% e 14%. E isso vai depender, então, se eu sou Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, tá? Isso aqui, vocês percebem que o intervalo possível, né, dessa alíquota que vai ser aplicada sobre o negócio varia muito, mas exatamente porque são tipos jurídicos, né, são enquadramentos jurídicos de regime tributário que tem tratamento muito diferente. Vale já fazer a ressalva, gente, de que isso tudo é no cenário atual. A gente tem uma reforma tributária que está sendo amplamente discutida e que vai mudar este cenário. Mas quando a gente tiver mais clareza sobre como essa reforma vai ficar, eu atualizo esse vídeo para vocês. Até o momento, podemos considerar isso sem nenhum problema, beleza? E aqui fica a minha dica final. Depois que a sua usina estiver pronta, construída, e você for começar essa sua relação com o seu consumidor, o seu locatário,
seja um único consumidor, sejam vários consumidores, um dos maiores desafios que a gente encontra com os nossos clientes no dia a dia deles é fazer a gestão dos excedentes e dos recebíveis dessa usina. Não é à toa que a gente fundou a Lume, uma plataforma online que presta este serviço para vocês. É um software que ajuda você a fazer toda a gestão da sua usina para que você não precise se preocupar com isso e consiga, de fato, usar a sua energia e o seu tempo para desenvolver mais e melhores negócios para você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha trazido um pouco mais de clareza sobre o modelo de locação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você tiver sugestão também para um próximo vídeo que você queira que eu grave, é só comentar aqui. Até lá!